Eles já estão falando sobre a segunda onda. A segunda onda do problema que está afetando o mundo inteiro. Eu vou evitar falar para você sobre qual problema é, mas você sabe que o problema veio da China. Então, você já sabe do que eu estou falando, porque essa plataforma aqui está restringindo o alcance do vídeo se a gente falar o nome do problema que veio lá da China. Eu sou Rafael Bittencourt, você é muito bem-vindo ao meu canal. Quero te pedir duas coisas muito importantes. Primeiro, fique comigo até o final desse vídeo, porque no final desse vídeo eu vou te dar algumas informações muito importantes. E a segunda coisa é, se você não é inscrito ainda, se você ainda não deixou seu like, ainda não tocou o sininho, eu vou te dar 3 segundos para você se inscrever no meu canal e agora deixar o seu joinha, porque vai nos ajudar demais. Vai lá, vou te dar 3 segundos. 1, 2, 3. Valeu, muito obrigado. Se você fez isso, eu te agradeço de coração, porque contribui demais com o que a gente tem falado aqui, com os assuntos, as bandeiras, os assuntos que a gente tem levantado. Eu tenho feito uma série de vídeos permitindo que você possa construir alguns pensamentos, construir uma opinião crítica sobre tudo o que está acontecendo no mundo, sobre o jogo de poder, sobre a nova ordem mundial e outros assuntos escatológicos e proféticos, tá? Mas eu quero que você, se você não assistiu ainda um vídeo que eu falo sobre esse problema, né, esse problema que veio da China, anunciado em 2013 por uns cientistas que fizeram um estudo em 2013, forneceram um documento ao governo alemão em 2013. Se você não assistiu, assiste lá, porque nesse vídeo eu falei sobre 3 ondas. E já começou, vou repetir, já começou o burburinho sobre a segunda onda. Mas o que eu quero te dizer sobre isso é que o medo é um instrumento de controle social. O medo é usado para poder controlar as massas. E o que eu quero que você faça aqui é que você busque um conhecimento, um alimento um pouco mais sólido sobre esse assunto. Que você não vai em uma fonte só, não vá na grande mídia, porque a grande mídia ela é usada justamente para manipular a informação e fortalecer o que as grandes corporações ou o que essas empresas que controlam o mundo, que estão controlando esse jogo, estão fazendo. Elas seguem o interesse, ok? E elas fazem parte desses interesses. Eu quero que você pense uma coisa comigo. O modelo que nós temos adotado de quarentena, de isolamento radical, ele é questionável. Ele é questionável, eu não estou dizendo que ele é errado, ele é questionável, tá? Porque vidas são vidas, né? Infelizmente pessoas estão morrendo, a gente tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas como modelo científico adotado, comprovado, ele é questionável. Não é questionável por mim, ele é questionável por médicos e cientistas. É o modelo que se tem, é o modelo que se foi empregado, imputado, importado e foi aceito na grande maioria dos países, se não em todos os países. É fato que em todos os estudos, inclusive eu coloco alguns aqui para vocês, que eles mencionam o fato de a quarentena ter resultados. Porém, a quarentena só tem resultados quando tem outras políticas públicas de saúde associadas. E a política precisa estar muito bem alinhada. As políticas de saúde, as políticas sanitárias precisam estar muito bem alinhadas para o modelo adotado funcionar. Só o modelo adotado, como a gente tem visto aqui no Brasil e em alguns outros lugares, ele é um instrumento para um caos psicológico, para um caos social, um caos trabalhista, um caos político gigantesco. E parece que as pessoas não estão analisando a fundo outras fontes, só estão bebendo de uma fonte e basta. E não é assim. Mas o que eu quero te falar com isso é que alguns institutos, alguns cientistas, a OMS, que você sabe muito bem, que mentiu e omitiu as informações sobre o problema, e você sabe qual é o problema, omitiu toda a informação durante meses, e o prejuízo é gigantesco para o mundo inteiro, porque a OMS, você sabe muito bem, é uma extensão dos interesses da ditadura da China. E esses países estão seguindo a risca, e a OMS já soltou algumas informações sobre a segunda onda do problema e já alertou os países e os governantes que estão relaxando as medidas de quarentena, porque se eles não voltarem a ter medidas restritivas mais fortes, vai ter uma nova onda daqui a 1-2 meses. Então, basicamente, o que eles estão dizendo é que a coisa vai se arrastar, mais ou menos, vou falar de Brasil, vai se arrastar até agosto, setembro.
Anthony Fauci, que é o secretário presidencial, diretor de doenças epidemiológicas, a sumidade nos Estados Unidos sobre esses assuntos. Ele está sempre do lado do presidente Trump, quando o Trump vai falar sobre esse assunto, sobre esse problema, nas suas coletivas, ele está sempre do lado. Está o Mike Pence e está ele lá, o Fauci está do lado, e você pode perceber que ele é uma sumidade. E ele já falou que os Estados Unidos é inevitável, vou colocar aqui para você, a fala dele já está traduzida, é inevitável uma segunda onda desse problema, e lá ele já fala que entre outono e inverno, ou seja, de final de outubro até dezembro. Ou seja, o que está sendo provocado é justamente pegar um modelo, e esse modelo está mais do que provado que o caos econômico está sendo produzido, o caos psicológico. Você sabe que o índice de suicídio tem crescido muito? Você sabia que as pessoas estão morrendo em casa por causa do medo? Porque as pessoas estão com medo de ir no hospital e tudo agora parece que é coronavírus. As pessoas não morrem mais de mais nada, não morrem mais nada, né? Só morrem desse problema que veio da China. Parece que não tem... Quantas pessoas morrem de fome por ano? São milhões. E até agora, por causa do problema, morreram com 200 e poucas mil. Posso estar um pouquinho equivocado sobre o número. Vidas são vidas. Eu não estou questionando isso, pelo amor de Deus. Vidas são vidas e são importantes aos meus olhos, das famílias, aos olhos de Deus. Vidas são vidas. Mas olha agora, esse problema, comparado aos outros problemas, ele é pequeno. Porém, as medidas adotadas são questionadas. O método científico adotado para poder se conter, ele é questionável se ele é utilizado de forma isolada. O que eu quero que você pense é que nós não podemos ser levados pelo medo, porque o medo é um instrumento de controle. A gente tem que questionar esse processo e a gente tem que buscar outras medidas. Olha só, por exemplo, há um artigo aqui, eu vou colocar para você agora, da Universidade de Harvard. Se você não assistiu o meu vídeo falando sobre instrumento de controle e o outro vídeo falando sobre nova ordem mundial, instrumentos de controle e nova ordem mundial, são dois vídeos diferentes, cada um falando sobre esse tema, mas eles estão interligados. Você não vai entender muito bem esse artigo que eu vou colocar aqui da Universidade de Harvard. Um artigo que é um mapa, é um panorama sobre o avanço e a contenção do problema. O que esse artigo de Harvard está falando? Que esse artigo, inclusive, ele tem o apoio da fundação do Bill Gates e da fundação Rockefeller. No mínimo, quando você vê esse nome dessas fundações, você tem que começar a ficar com a pulguinha atrás da orelha. Mas ele fala sobre justamente esse ponto que eu estou trabalhando aqui com você. Se as nações, se os países relaxarem nessa medida de contenção, de isolamento radical, se eles relaxarem, como os Estados Unidos estão falando que vão relaxar por causa do caos econômico, do desemprego em massa, da recessão que está acontecendo, e alguns países da Europa também já estão sinalizando que vão precisar voltar às suas atividades comerciais, basicamente, eles já estão dizendo que se as medidas não voltarem a serem mais fortes, novamente uma quarentena mais forte, virá uma segunda onda do problema, do impacto, gerando mais mortes ainda. De novo, o medo. Olha aqui, o medo sendo provocado. E olha o que eles falam nesse artigo. Eles falam, inclusive, que precisa se adotar um instrumento de controle da população. Tá aí, agora você acendeu a luzinha vermelha, né? Por isso que eu pedi para você ficar aqui até o final por causa disso. Olha o que eles estão dizendo. Universidade de Harvard, Instituto Bill Gates, Instituto Rockefeller estão dizendo, para que essa segunda onda seja contida, precisa-se adotar instrumentos de controle. Por favor, gente, vamos ficar atentos, e eu acho que a gente precisa falar. Eu quero te pedir uma coisa. Geralmente esses vídeos eles têm um alcance menor, porque eu estou fazendo um questionamento numa espécie de denúncia. Entenda, eu não estou falando que a quarentena não é necessária para conter o problema. Eu estou dizendo que ela somente, sem outras políticas associadas, sem uma clareza de política de saúde sanitária adequada, pontual, discutida e coerente, não adianta. Só cria um caos psicológico, social e econômico. A gente precisa analisar e discutir esse modelo. Muito obrigado por você ter ficado até aqui, até o final.
Fica comigo nesse canal. Se você não assistiu esses vídeos que eu comentei, assista aqui. Se não se inscreveu, se inscreva. Valeu, obrigado.